Olá, eu sou o António Tadei e estou aqui para vos falar dos jogos mais importantes da próxima jornada da Liga Portuguesa. Os pratos fortes da jornada ficaram guardados para segunda-feira, altura em que se vão jogar um Futebol Clube Porto Rio Ave e também um Sporting Benfica. Em Alvalade há derby de Lisboa e há neste momento 6 pontos a separar as duas equipas. O Sporting é primeiro, o Benfica é terceiro. Mas atenção, porque o Sporting só ganhou um dos últimos 12 derbys. Foi 1-0 para a Taça de Portugal em abril de 2019. A contar para a Liga Portuguesa, os Leões não ganham há 10 confrontos com o Benfica, precisamente desde aquele 3-0 na Luz, em outubro de 2015, com Jorge Jesus aos comandos. Desde aí, o Sporting empatou 4 vezes e perdeu outras 5 com o Benfica, entre elas as últimas 3 ocasiões em que se encontraram. 4-2 e 2-0 em Alvalade e 2-1 na Luz, no fim da época passada. Ao todo, o Sporting e o Benfica defrontaram-se para o campeonato por 172 vezes. E a vantagem é a benfiquista. Há 47 vitórias leoninas e há 80 vitórias das Águias. Nos jogos em casa do Sporting, o registro é um pouco mais equilibrado, mas ainda assim com ligeira vantagem benfiquista. 33-32. Olhando só para a corrente liga, é o Sporting quem está melhor. Já disse há pouco que é primeiro, que tem mais 6 pontos, mas tem além disso também mais 3 golos marcados, menos 6 golos sofridos e menos 2 derrotas, pois é a única equipa invicta no campeonato. A equipa de Ruben Amorim entra em campo com 3 vitórias seguidas, incluindo 2 na Taça da Liga. E além disso ganhou 3 dos seus últimos 5 jogos. O Benfica só ganhou 2 das últimas 5 partidas, mas interrompeu recentemente com estes 3-0 à beçada uma série de 3 partidas sem ganhar. Na Liga, os encarnados vêm de 2 empates, 1-1 com o Porto no Dragão e 1-1 com o Nacional na Luz. Enquanto isso, os Leões acabaram de ganhar por 2-0 fora ao Boa Vista, mas antes tinham empatado em casa com o Rio Ave a uma bola. O Sporting marcou golos em todos os jogos desta época, com exceção dos 0-2 no Funchal contra o Marítimo na Taça de Portugal. Em casa vem com 11 desafios consecutivos sempre a fazer golos, desde o 0-0 com o Vitória Futebol Clube a 21 de julho, ainda no final da Liga passada. Atenção que os Leões sofreram golos em 5 desses 11 jogos, mas têm vindo a corrigir esta tendência sofredora, pois nas últimas 5 partidas em casa mantiveram 4 balizas virgens. O Benfica, por sua vez, também marcou fora em 12 dos 13 jogos que leva esta época, sendo a exceção o 0-3, quando foi batido pelo Boa Vista no Bessa. Nesses 13 jogos, porém, os benfiquistas só mantiveram a baliza inviolada por 4 vezes. É pouco. Foram os 3-0 ao Rio Ave em outubro, o 1-0 ao União de Paredes em novembro, o 2-0 ao Gil Vicente em dezembro e agora o 4-0 ao Estrela em janeiro. Dito isto, só em 3 dos últimos 10 jogos do Sporting, ambas as equipas marcaram. Há mais propensão para esse fator nos jogos do Benfica. Em 5 dos últimos 10 jogos das Águias, ambas as equipas fizeram golos. Já agora, alargando isto ao histórico dos derbys, aconteceu em 6 dos últimos 10 derbys de Lisboa, ambas as equipas marcarem. 2 horas e meia antes do derby de Lisboa, teremos um Futebol Clube Porto Rio Ave, igualmente importante em termos de classificação. Em campo estarão o segundo classificado e o 10º, mas atenção que o Rio Ave recupera o treinador Miguel Cardoso, que saiu em 2018 para o estrangeiro depois de conseguir uma 5ª posição. O Rio Ave até empatou no Dragão com o Porto na última liga, mas atenção, não ganha aos Dragões desde 2004, quando se impôs por 1-0 em casa. Desde aí, as duas equipas encontraram-se 33 vezes, com 26 vitórias para o Futebol Clube Porto e 7 empates. Além disso, após 2 empates, o Nacional, depois um jogo resolvido no prolongamento, e o Benfica para a Liga e uma derrota contra o Sporting na Taça da Liga, o Porto parece ter entrado nos eixos e ganhou os últimos 2 jogos ao Farense e ao Gil Vicente. No Dragão, o Futebol Clube Porto ganhou 8 dos últimos 10 jogos, sendo as exceções os empates contra o Manchester City e o Benfica. Não perde ali desde os 3-2 com o Marítimo no dia 3 de outubro. Fora de casa, o Rio Ave também só ganhou 2 dos últimos 10 jogos que fez. Foram ao Farense e ao Monção na Taça de Portugal. E o efeito do empate em Alvalade, a uma bola, pode até ter-se desvanecido com a derrota caseira frente ao Santa Clara. Porto parece ter reacertado o seu setor defensivo. Não sofre golos há 181 minutos desde o bis de Giovane na Taça da Liga. E apesar da sua recente tendência para ficar abaixo dos 2,5 golos, isso aconteceu em 3 dos últimos 5 jogos, 9 dos últimos 10 desafios dos sportistas tiveram golos na primeira parte. A exceção foi a derrota por 2-1 contra o Sporting na Taça da Liga. O Rio Ave até inverte a tendência do Porto para ter mais de 2,5 golos, isso aconteceu-lhe em 3 dos últimos 5 desafios e em 6 dos últimos 10, mas não é
tão propenso a ver golos nos primeiros 45 minutos como os Dragões. Mesmo assim, 8 dos últimos 10 jogos do Rio Ave tiveram golos até ao intervalo. Mas atenção que enquanto 5 dos golos do Porto tiveram mais de 1,5 golo na primeira parte, isso só aconteceu em 2 dos últimos 10 jogos do Rio Ave. E pronto, estas foram as minhas antevisões desta semana. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.